Bom dia a todos, que o Senhor Deus o abençoe com muita alegria, muita paz, muita vida, muita sabedoria, com a graça de Deus, o amor, a fé, a pureza. Deus possa curar todas as suas enfermidades, abençoar você com prosperidade, que você possa sempre repartir seu pão com o faminto, com o necessitado, que possamos sempre ter um coração bom, que possamos sempre ajudar o necessitado, não só com comida, mas também com palavras boas, fortalecendo o espírito dele, tirando ele do sofrimento. Como você sabe, eu faço uma série de versículos sobre um tema específico da Bíblia. Hoje, em geral, vai ser cura. É separado em 3 assuntos, mas eu vou deixar os 3 juntos, porque está falando alguns versículos a mesma coisa, digamos assim, né? Cura como ordem de Cristo é o primeiro dos temas. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Mateus 10, 7 e 8. Que nós recebemos de graça de Deus, demos de graça, né? Jesus ensina que nós pregamos o evangelho, expulsamos o demônio, curamos os doentes e ressuscitamos os mortos, de graça. Tudo isso por amor a Deus e amor ao próximo. O reino de Deus chegou, né? E o reino de Deus traz todas essas coisas, né? Jesus veio realmente cumprir o que estava escrito sobre ele. Ele veio perdoar nossos pecados e nos curar, nos fazer o bem e transformar vidas. Mateus 10, 7 e 8, se eu não falei, tá? Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado e o que eu tinha visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do nome de Jesus, falar novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Marcos 16, 14 e 20, né? Além da pregação do evangelho que nós devemos fazer, nós devemos curar as pessoas, tirar os demônios dela, falar as línguas novas para pregar o evangelho em todo mundo e não sofrer mal se bebermos veneno, essas coisas. Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Lucas 9, 1, 2. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Lucas 9, 6. Você vê que todo o tempo Deus permite que nós cristãos curamos doentes como prova do amor de Deus por essas pessoas e para elas sejam transformadas, recebam a vida de Deus e conheçam a Jesus Cristo. Cura como nossa herança. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, 3. Você vê que uma é consequência da outra. O Senhor Deus perdoa nossos pecados e depois cura nossas doenças. Ou seja, primeiro peça perdão a Deus se você não está sendo curado, para ser curado. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53:5, acredito que eu já tinha falado no tema anterior. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. Ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Mateus 8, 16, 17. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. 1 2, 24. Novamente, foi o sacrifício de Jesus que nos traz a cura, irmãos. Se você está com dificuldade de ser curado, lembre que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu para nos levar de todo sofrimento e maldição. Por isso, creia na sua cura. Às vezes ela pode não chegar imediatamente, mas é promessa de Deus que seremos curados. Pode algumas vezes Deus não curar. Eu acho difícil, irmãos. Eu acho difícil Deus não querer curar você, porque Ele é bom.
E, e ele, por todo o tempo que ele viveu aqui na Terra, ele curou muitos doentes. Então nós devemos também crer nessa cura, por mais que seja difícil, por mais que nós não tenhamos vendo ainda, não desista, irmãos, continue buscando. E o último tema é justamente porque não estamos, muitas vezes não estamos curados. Cura impedida pela incredulidade. E voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que os ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho de um carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Mateus 13, 54 e 58. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiam. Jesus respondeu: Gente mais sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu no mesmo instante, o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram para Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, por dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês não teriam poder para fazer qualquer coisa. Mateus 17, 14 e 20. Você vê que era falta de fé, né? As pessoas viam Jesus, mas como elas conheciam o passado dele, mas viam que ele era uma pessoa simples, não ostentava, era uma pessoa pura, uma pessoa tranquila. Eles não tinham fé, ele fala, esperavam um Messias diferente, né? Mas eles não reconheciam que era o próprio Deus encarnado, que amava as pessoas, que tinha todo o poder na terra. E eles também não criam, né, que Deus podia curar as pessoas, né? Eles, não sei se eles viam Deus como um ser mau, não sei exatamente o que fazia com que eles não tinham fé, mas a Bíblia reporta que eles não tinham fé, eles não confiavam, né, em Deus. Né? Por mais que vocês não entendam, a fé não é só acreditar em Deus, é confiar nele e obedecê-lo. Amém? Deus abençoe de vocês com muita paz, muito amor e muita vida. Possamos ser instrumento do Senhor cada dia mais e amar o Senhor verdadeiramente, irmãos. Não só em palavra, mas em atitudes. Deus os abençoe.